direcionar para uma busca não da resolução dos nossos problemas relacionados à área material. Embora estejamos encarnados, as aflições, as vicissitudes da vida material, sim, drenam a nossa energia muitas das vezes. Não estamos aqui querendo dizer que os problemas da vida material não sejam importantes, são importantes. E devemos dar atenção a eles, mas a proposta do Evangelho sempre será de uma reflexão muito mais profunda, que é tentarmos buscar as respostas que nos trarão as aquisições de vida eterna. Porque muitos dos nossos problemas, se observarmos de uma forma mais atenta, na extinção da vida material, esses problemas também passarão. Mas, e o convite? E o divino convite que o meigo Rabi sempre renova a cada uma das ovelhas que lhe foram confiadas, que é o convite da renovação em si mesmo, que é o convite do conhecimento da verdade que liberta, que é o convite para a aquisição neste momento dos tesouros da alma, porque é algo que eu sempre gosto de falar. A gente já passou da época do tempo de se emocionar com o Evangelho. E o Evangelho não é o texto, não está circunscrito no texto. Se assim fosse, Jesus em sua vida material reencarnaria, reproduziria o texto e retornaria à pátria espiritual. O Evangelho não é o texto. O Evangelho é o exemplo. O Evangelho é o cotidiano. O Evangelho é o que eu faço com todos os ensinamentos que Jesus deixou, que foi antecedido pelos seus enviados, que foi procedido pelos seus discípulos até hoje. Falávamos hoje mais cedo no estudo do Evangelho e houve um momento em que houve uma fala muito feliz. Já tivemos 3 revelações. E o que fizemos com elas? Pergunta individual. Reflexão individual. Queridos, é com muita alegria que eu venho aqui dividir com vocês as reflexões que foram realizadas através do estudo dessa parte do Evangelho. Mas eu realmente gostaria, dentro das minhas dificuldades, que o entendimento maior não é vocês decorarem, lembrarem disso que eu vou compartilhar com vocês. O meu objetivo maior é que cada um saia daqui com a reflexão profunda do que estamos fazendo até então. O que o Evangelho traz para a minha vida? Aonde que eu direciono a minha vontade? Para que eu mude. Porque até então não está dando certo. Não está dando certo porque não encontramos a felicidade. Porque muitas das vezes, buscando no mundo a felicidade, na grande realidade, nós estamos apenas encontrando a realização dos nossos desejos, dos nossos interesses pessoais. E a grande felicidade, a única e verdadeira felicidade, é a consciência tranquila do dever cumprido. Então, diante desse tema de hoje, em que Kardec intitula o capítulo 25 do Evangelho como Buscai e Achareis, e os itens começam com o título Ajuda-te, o céu te ajudará, nós refletimos um pouquinho sobre o padrão da humanidade, que somos todos nós. Já viemos, retornamos, já viemos de novo, milhares e milhares de vezes. Então nós resolvemos fazer uma pequena análise, muito superficial, é claro, porque o tema é muito denso, em relação à forma como a humanidade civil se deparou com a necessidade do buscar e do achar, do ajuda-te e o céu te ajudará, do pedir e obtereis. E nós vamos começar relembrando a época de Moisés, a primeira revelação.
Moisés, um homem que não tinha ideia da grandiosidade da sua missão e não se recordava e não sabia nem da própria origem. Um homem que cometeu um crime, se exilou, se escondeu, e no momento que realizava o pastoreio das ovelhas, um sentimento fez com que ele se direcionasse a um monte, e chegando a esse monte, ele recebe a orientação do Pai Celestial dizendo: resgata os teus irmãos, os filhos de Israel, que estão sob o jugo da escravidão dos egípcios. E ele, indeciso, inseguro, sem saber muito bem como agir, mas já entendendo de que aquela revelação era maior do que ele. Entretanto, ele não desistiu, ele não titubeou, ele seguiu adiante. Foi ter com o faraó diversas e diversas vezes, encontrando resistência. Em último momento, a palavra de Deus é muito mais forte, é muito mais imponente, e ele consegue retirar aquele povo recém-saído da animalidade. O povo daquela época era muito mais ligado às questões materiais. Foi a massa, as ovelhas agora de homens que lhe foram confiadas. E qual o grande desafio de Moisés? Retornar com um conceito para esse povo que havia se perdido do Deus único, do pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque naquele momento, os hebreus já haviam se esquecido de que todos somos filhos de um único Deus. E quando Moisés, na primeira revelação, nos traz de volta esse conceito, há necessidade do questionamento. Então, por que eu crio contenda com meu irmão? Por que eu me acho superior porque eu sou filho de um outro Deus em detrimento do outro que é filho de outro Deus? Quando há essa conformação de que todos somos criaturas de um único Criador, há a sensação de que somos filhos de um mesmo Deus e temos iguais condições. Era necessário retornar esse conceito, porque como haveria a revelação do Mestre, trazendo a divina palavra do alfabeto espiritual, que é amor. Se eu tenho conteúdo, se eu me acho melhor, se eu me acho diferente, se eu me acho à parte, se eu me acho especial dentro da criação. Então, primeiro Moisés, que recebendo essa orientação, recebendo resistência de todos aqueles que lhe seguiam, entretanto, buscou o divino auxílio, porque nunca lhe faltou, e achou. Só que não achou facilidade. Moisés achou solidão, achou violência, achou descrédito de suas palavras, mesmo tendo dedicado toda a sua vida, e não conseguiu chegar fisicamente na terra da promissão. E o que buscava aquela humanidade naquela época? O direcionamento, a retirada da terra da servidão e um Deus criador de tudo, uma força maior? Ou buscava o bezerro de ouro porque eram impacientes? Buscavam que a água saísse da pedra, exigiam, na verdade. Buscavam que o maná caísse do céu, exigiam, na verdade. Buscavam o atendimento das suas necessidades materiais, porque não havia o entendimento da realidade espiritual.
Entretanto, a grande revelação, todas as 3 revelações, apontam para o mesmo caminho: a imortalidade da alma, a vida eterna, as consequências pelos nossos atos. Entretanto, Moisés inicia esse caminho, nos trazendo também os 10 mandamentos e os 5 primeiros mandamentos da relação que o homem tem com Deus, seu Criador. Os 5, ademais, da relação que o homem deverá ter consigo e com a sociedade. Inicialmente, um Deus que pune, um Deus que é incisivo, vingativo, que não cumpriu aquilo que eu determinei, sofrerá, será relegado ao inferno, ao sofrimento. E aí vem Jesus, o Mestre de todas as almas, para todas as almas. E sabemos através da mediunidade de Chico, através das elucidações de Emmanuel, que esse Espírito Crístico já havia antes de tudo isso organizado todas as revelações e organizado com muito carinho e amor esse planeta, esse cabedal, esse cadinho de amor, de ensino, o hospital para o refazimento de tantas almas comprometidas. E aí, o Mestre, depois da segunda reunião de espíritos crísticos, determinando justamente a organização para que o Cristo em si mesmo viesse, ele traz a espada em si. Ele mesmo seria a espada da divisão, do antes e o depois. Agora, não mais o Deus que pune, que se vinga. Agora, o Deus que nós podemos chamar de Pai. Nenhum outro profeta se referiu a Deus como Pai, a não ser Jesus. E ele amplia esse conhecimento do buscar e achareis, do ajuda-te e o céu te ajudará. Porque nas relações que nós temos lá nos mandamentos de Moisés, de nós para com a criação, não é apenas restrita ao mandamento de Deus: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa de servidão do Egito e te levarei para a terra da promissão, então não faça de mim imagem, nem do que está acima no céu, nem do que está abaixo na terra, nem diga meu santo nome em vão. Jesus traz: eu não vim destruir essa lei, eu vim dar-lhe cumprimento e vim dizer coisas que agora você já tem capacidade de compreender. Então digo que esse Pai, nós devemos amá-lo sobre todas as coisas. Entretanto, nesse exercício de amar, eu preciso me amar. E nesse exercício de me amar, eu preciso amar o meu semelhante. Porque como amarei a Deus sobre todas as coisas se eu não amo a quem eu vejo que está ao meu lado? Se eu não me amo dentro das minhas dificuldades. E a proposta do Mestre não é me amar no sentido egoísta. É porque eu não consigo dar aquilo que eu não tenho para oferecer. Como que eu vou conceder ao outro um sentimento que eu não conheço? Então eu começo primeiro por mim. Até justamente porque aquele que ama corrige. Aquele que ama direciona para o melhor. Então, se eu me amo, eu identifico as minhas dificuldades, as minhas oportunidades de melhoria. E se eu me amo e compreendo as minhas dificuldades, eu consigo olhar para o outro com um olhar mais misericordioso. Porque o que me diferencia do outro? Agora, enquanto humanidade, que já sabemos que existe um Deus único, que somos todos criaturas do mesmo Criador, ou seja, somos iguais.
que eu não tenho o direito de me sobrepor sobre o outro, de humilhar, de perseguir, de matar, porque sou igual. E Jesus faz o divino convite a descobrir uma verdade que traz tanto conforto e aquecimento aos nossos corações, que além de ser criaturas, somos filhos amados desse Pai. Jesus expande a compreensão do não matarás, que antes era circunscrita apenas a não matar o semelhante ou algum animal. Jesus rasga esse véu dizendo: não mate a esperança, não mate a fé. Expande o conceito do não cobiçarás nada do teu próximo, não roubarás, não roube a fé, não roube o amor. Se algum inimigo lhe ferir na face, concede a outra. Se alguém te pede que caminhe 1000 passos, ande mais 1000 em favor do teu semelhante. Porque, mais uma vez, realizando esse exercício de análise, o que buscamos? Como na oração de São Francisco: Senhor, Mestre, fazer que eu procure mais. O que busca, né? Qual é o exercício da busca? Compreender ou ser compreendido? Amar ou ser amado? Mesmo que eu não ame. Pois é dando que se recebe. Então, Jesus, além de descortinar e ampliar a nossa capacidade de entendimento dos mandamentos de uma forma mais amorosa e mais profunda, o amor definindo toda a sua obra, toda a sua doutrina até hoje, ele nos convida pela primeira vez, saindo daquele status de buscar apenas o maná que cai do céu, a água que sai da pedra, as questões materiais. Jesus nos incentiva a buscar algo que é espiritual, porque é o que somos. Ele não pôde dizer isso de forma explícita naquele momento, porque, mais uma vez, respeitando o nosso tempo e a nossa capacidade de entendimento, ele revelou isso ele guardou essa revelação para mais tarde e nos prometeu: se me amardes, pedirei ao Pai e enviarei o Consolador prometido para revelar muitas coisas que não puderam ser reveladas e para relembrar as minhas palavras, porque a adulteramos. Então, prosseguindo na nossa análise em relação ao nosso comportamento na busca daquilo que buscamos, vem a doutrina espírita no século XIX, codificada por Allan Kardec, que recebe as instruções dos espíritos superiores. Desta vez que já temos o conhecimento de que somos filhos de um mesmo Pai, de que esse Pai é de amor, de misericórdia e que não se esquece de nenhum filho, temos agora o conhecimento de que a vida é eterna, de que somos imortais. Então, a busca que direcionamos enquanto estamos encarnados se refletirá na verdadeira vida. Se direcionamos todos os nossos esforços em buscar, em bater na porta daquilo que é material, em tesourar as aquisições da matéria, elas perecerão, tanto quanto o nosso corpo material. Que devemos focar agora
os nossos esforços na busca por aquilo que é espiritual. No Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 16, que é não se pode servir a Deus e a Mamon. O Espírito Pascal nos faz uma elucidação muito interessante, muito importante, falando sobre a verdadeira propriedade. E ele começa esse item falando assim: o homem só pode levar do mundo aquilo que adquiriu e que no mundo não ficará. O homem, a verdadeira propriedade do homem é aquilo que ele consegue levar deste mundo. E o que nós conseguimos levar desse mundo? A inteligência, as virtudes, o amor, a beneficência, a paciência, a tolerância. Aquilo que é material, as posições, a fama, o dinheiro, a anestesia da satisfação dos nossos desejos, que não nos levam a lugar nenhum. A satisfação do orgulho, a satisfação de saber que eu estou sempre certo, a satisfação de saber que todos devem cumprir a minha vontade, porque eu sei fazer melhor. Nada disso a gente vai levar. Nada disso é aquisição da alma. E ele também faz uma comparação muito importante dizendo: o homem na terra deveria se comportar como um homem que faz uma viagem para um país muito distante. E que quando vai preparar a mala, ele guarda em sua mala todas as coisas que serão necessárias nesse país. Se eu vou para um país frio, não vou levar uma roupa de banho, não vou levar um chinelo. Então, do que estamos enchendo a nossa mala espiritual? Daquilo que não vamos poder utilizar mais adiante? Lendo agora, meus irmãos, mais especificamente, a passagem. Kardec coloca na íntegra a passagem de Mateus, de onde foi retirado esse tema, em que Jesus fala o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. Será que tudo que nós pedimos, nós recebemos? Tudo? Ou será que, como o próprio Mestre nos ensina mais adiante na própria passagem, vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quem dirá o Pai que está nos céus? O Pai que nos ama e que nos conhece intimamente não nos dará a abreviação daquela prova que nós tanto pedimos, para que Ele alivie, para que Ele retire, para que Ele resolva. Por mais que nos cause sofrimento, aquela prova ou expiação, se for instrumento para uma vida superior e para o aprimoramento que é necessário a cada um, não será retirado.
Deus, sendo bom, em sua infinita justiça, amor e misericórdia, sabe o que conceder aos seus filhos. Então, entendendo esse contexto do que Jesus fala, essa mensagem foi retirada do Evangelho de Mateus, capítulo 7. Um pouco antes, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos versículos de 3 a 11, há a elucidação pelo evangelista das bem-aventuranças. Então, qual será a proposta? Que tudo que pedimos em nome de Deus nos será concedido, mesmo que nós estejamos pedindo o instrumento de um sofrimento maior, quando os nossos filhos, sobrinhos, netos, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade querem brincar com uma faca, chora, esperneia, a gente pega a faca, toma, seja feliz. Quem dirá o Pai que está nos céus? Então, o que terá sido o contexto em que o Mestre elucidou esse bater e esse buscar para nós? Será que é buscar o atendimento e o alívio imediato do meu sofrimento? Mesmo que seja o efeito do que eu causei? Ou ele quis dizer que bem-aventurados aqueles que foram pobres de espírito, porque, ou seja, humildes de coração, humildes no seu entendimento, porque herdarão o reino dos céus. Eu peço ao Pai misericórdia, porque eu sou misericordiosa com meu semelhante. Então eu receberei, eu buscarei e acharei. Eu peço ao Pai mansuetude, paz, resignação, iluminação para encontrar a resposta para aquele problema que eu não consigo resolver, que tanto me atribula, e serei atendida nos meus pedidos, porque também sou mansa. Mais uma vez, meus irmãos, Deus não é partidário, Deus não é parcial, Deus não é tomar lá da cá, eu só te concedo porque você me dá. Não é isso. É porque como receberemos o atendimento das nossas preces se não sabemos como receber, o que fazer com isso? Como eu posso voltar o meu pensamento a Deus e pedir: Senhor, tenha misericórdia, se eu não tenho misericórdia, se eu não sei o que é misericórdia? Jesus nos convida a sermos misericordiosos para obter a misericórdia, a sermos amorosos, a compreendermos mais, para que, já possuindo esse sentimento dentro de mim e praticando-o, porque eu pratico e coloco em ação através do meu semelhante, eu possa valorizar essa joia rara, que é o atendimento da minha prece. No Evangelho segundo o Espiritismo também há uma mensagem no capítulo 17, Sede Perfeitos, em que o Espírito Protetor, na mensagem do homem no mundo, ele começa a mensagem dizendo: um sentimento de piedade deve animar o coração daquele que pede assistência aos bons espíritos. Um sentimento de piedade, que também, dentro do próprio Evangelho, a explicação do Espírito Miguel dizendo que a piedade, bem sentida, é amor. E é o sentimento que mais nos assemelham aos anjos. O amor, bem vivido e sentido, é devotamento. E o devotamento é o esquecimento de si mesmo. Então, o que o irmão Pascoal quis nos dizer
que antes de nós pedirmos a assistência dos bons espíritos, eu preciso ser animado de piedade. É que eu preciso ter misericórdia primeiro. Saber o que é esse sentimento, ser tocado de misericórdia pelo sofrimento do outro. Para que quando a misericórdia me alcance, eu não me revolte. Porque muitas das vezes o atendimento da minha prece não é a extinção do meu problema. É o fortalecimento da minha capacidade de enfrentamento. É o ânimo para levantar-se, como vimos na mensagem de preparo. Emmanuel nos orienta, nos elucida, nos anima. Na última frase, na última mensagem, levantemo-nos, entretanto, seguindo as orientações de Jesus. Então, muitas das vezes o que eu busco é a resolução daquilo que está me incomodando. Aquele emprego que eu quero e não vem. Aquele amor que eu sonhei e não foi correspondido. Aquele que me traiu, que me enganou, que volte pedindo perdão, porque eu não merecia passar por isso. Aquele chefe que me persegue. Eu peço a Deus que Deus abençoe, que ele receba uma promoção lá para a Rússia, para a Ucrânia, vá para lá. Aquele colega de trabalho que só leva os louros e eu que fiz o trabalho todo. Que seja abençoado, que seja promovido lá para o Rio Grande do Sul no inverno. Vai aproveitar lá. Não é essa a proposta. Quando o Mestre nos fala, pedi e dar-se-vos-á, Jesus não é o gênio da lâmpada, não, gente. Não é para a gente esfregar, Jesus se materializar. O que queres que eu faça? Ah, Senhor, está com tempo? Deixa eu abrir aqui minha lista. Não é essa a proposta. A proposta é de vida eterna. A proposta é aquisição da alma. A proposta é aquilo que a traça não consome, a ferrugem não destrói. A proposta é que eu seja fortalecido, que eu seja animado dessa brisa que é o sorriso do Mestre nas nossas vidas, porque invariavelmente atravessaremos esse deserto, que são as nossas dificuldades, mas que aquele que decide seguir o Evangelho e ter como norma de conduta, como bússola direcionadora, não encontrará facilidade. Encontrará facilidade, mas também sabemos que é aquele ditado que diz que árvore que não produz frutos não leva pedrada, né? Então, todas as vezes que somos incompreendidos, em nome de Jesus, também é bem-aventurança. Aquele que sofre perseguição por causa da justiça, serão recompensados nos reinos dos céus. Então, quando nós direcionamos a nossa vida atual, a oportunidade que temos para buscar a justiça em nome de Jesus, não em nome daquilo que eu me senti ofendido, obteremos justiça, não aqui. Só que muitas das vezes, a minha maior preocupação é receber aqui. Entretanto, quando chegarmos na vida espiritual, que é a verdadeira vida, ouviremos: já recebeste a tua recompensa. Então, meus irmãos, fazendo essa análise muito sutil, nós conseguimos entender que o pedir e dar-se-vos-á, o buscar e achareis, é a necessidade. E Kardec explica isso ao decorrer dos itens, que este buscar
não prescinde da lei do trabalho e do progresso, porque só obteremos progresso através do trabalho, através do empenho. Então, todas essas aquisições são intransferíveis, são recompensas pessoais, individuais, e cada um receberá conforme o que tiver produzido, conforme as suas capacidades, conforme as suas necessidades. Então, mais uma vez, fica um convite de todos nós pensarmos agora, começando por mim, já comecei antes, porque eu estudei um pouquinho antes, do convite de nós pensarmos agora, qual é o desejo que move a minha vida? Por que eu acordo todo dia? O que me tira o sono? O que eu já acordo pensando? É isso aí mesmo que vocês estão pensando, é nesse. Pega isso e pensa. Vou levar na mala para o país distante, que é onde eu vou ficar bastante tempo? Vou deixar para trás. Se eu vou deixar para trás, por que me toma tanto tempo? Se eu posso pedir a Jesus e obter de acordo com aquilo que eu estou pedindo, por que eu não peço, mestre, me orienta a ter desejos melhores? Me orienta a ter aspirações da alma. Já que eu sei que tudo perece, menos o teu amor e a tua glória. Isso nunca cessa. O amor de Jesus nunca cessa. Todas as outras coisas, tudo. Os sofrimentos, as dores, as desilusões. Aquilo que meu filho não me atendeu, que minha mãe não me escutou, tudo isso passa. E a vida que Jesus nos promete em abundância, não. E para terminar, meus irmãos, eu gostaria de dividir com vocês uma história. Ela é retirada do livro Cartas e Crônicas, pela psicografia do Chico, e o mentor espiritual é Humberto de Campos. Humberto de Campos nos conta, no capítulo 2 desse livro, chamado As Três Orações, de que um grande instrutor cristão chamado Simão Abileno, em uma audiência, em uma palestra na espiritualidade, quando foi questionado a esse irmão como que funciona o mecanismo de atendimento das preces pela espiritualidade superior, ele resolveu explicar através de uma fábula. E ele começou essa fábula dizendo: existiam 3 árvores jovens numa floresta. E essas árvores fizeram uma prece. A primeira pediu: eu gostaria de ser utilizada na confecção de um trono que se sentasse nesse trono a maior alteza da terra. A segunda árvore, ouvindo isso, falou: não vou ficar para trás. Eu peço para que eu seja utilizada na construção do carro, da carruagem que vai transportar todos os bens desse grande rei. E a terceira árvore pediu: então eu quero ser utilizada para a construção de uma torre que aponta o caminho do céu. Então o mensageiro angélico veio até essas árvores e disse: o Senhor ouviu o seu pedido, os seus pedidos, e eles serão atendidos. Pois bem, passou-se o tempo, eu lendo a parábola já estava nervosa, né? Mas passou bastante tempo e um grupo de lenhadores invadiu a mata e retirou as árvores, decepou, cortou. As árvores se transformaram em troncos.
Entretanto, aí é que o Humberto de Campos, como diz meu pai, aí é a encrenca que ele arruma pra gente. Pacientemente e com humildade as árvores não esqueceram da promessa de que seus pedidos foram ouvidos e seriam atendidos. E se deixaram levar. A primeira foi comprada por um produtor agrícola e criador de animais. A segunda árvore foi comprada por um velho praiano que produzia barcos. E a terceira árvore, ela foi comprada e foi guardada para que num determinado momento fosse utilizada em uma cela de malfeitores. Mais uma vez o tempo se passou e as plantas circunvizinhas que conviviam com essas árvores perderam a esperança, porque souberam a destinação das árvores e desacreditaram no poder da fé. Entretanto, depois de um tempo, receberam a notícia de que o pedido foi atendido. O primeiro tronco foi utilizado como coxo e que recebeu dos braços de Maria Santíssima, o Rei dos Reis. O segundo tronco foi utilizado para fazer a canoa onde Jesus, sobre as águas, elucidava a todos aqueles que o circundavam sobre as maravilhas do mundo espiritual e da riqueza que não é desse mundo. E a terceira árvore foi utilizada para construir a cruz, que caminhou com o mestre através do monte e que no momento do sacrifício sublime, mesmo carregando o coração opresso do mestre, mas no momento crucial em que ele resplandecia em glória. Então, meus irmãos, esse irmão Simão Abileno, emocionado, termina essa palestra dizendo: em todos os momentos das nossas vidas, em todas as partes, nós poderemos realizar os nossos pedidos. Entretanto, teremos que ter a coragem, a paciência e a humildade para receber o atendimento das nossas preces. Então, que o amor de Jesus seja sempre a nos direcionar para que comecemos a buscar os tesouros que serão angariados no reino dos céus, onde é a verdadeira vida. Porque todo mais perecerá com o tempo. Muita paz. Agradecemos a Dani pelo estudo que ela trouxe hoje para a gente. E agora vamos passar para o segundo momento da nossa reunião, que é o passe. O passe magnético é uma transmissão de energia e não é obrigatório. Então, aquele que não quiser receber o passe, basta informar ao médium passista e não vai receber o passe. Mas aqueles que quiserem receber, nós orientamos que fiquem numa posição confortável, descruzando as suas pernas e elevando o seu pensamento a Jesus, que é o nosso mentor maior, distribuidor de todo amor. E vamos pedir a Jesus, então, que permita que chegue até nós essas energias salutares, de bom ânimo, de coragem, de força e firmeza através do passe magnético. Que possamos estar permanentemente com o coração e o pensamento em Jesus, para recebermos adequadamente esses fluidos benéficos que são trazidos para todos nós, tanto encarnados como desencarnados. O passe está sob a coordenação do Murilo.
Graças a Deus.
Te agradecemos, Mestre Jesus, por esses momentos que podemos passar na Tua presença, porque Tu mesmo disseste que onde estivessem 2 ou mais reunidos em Teu nome, Tu ali estarias. Então nós sabemos que o Senhor esteve aqui conosco e estará sempre nos nossos corações, esperando, Mestre, que nós saibamos abrir a porta para que o Senhor possa entrar e o banquete divino se fazer presente nas nossas vidas. Permita, Senhor, que possamos Te buscar cada vez mais e Te achar na figura daquele que sofre e que necessita de amparo, na figura daquele amigo incompreendido, nas situações que ainda não podemos compreender, mas que sabemos, Senhor, que tudo faz parte de um plano para o nosso bem, vindo do nosso Mestre maior, Deus nosso Pai. Que o Senhor possa nos levar às nossas casas, aos nossos pontos de origem, em paz, em equilíbrio, em harmonia, e que possamos, Senhor, levar em nossos corações as Tuas palavras, os Teus exemplos. Que possamos, Senhor, continuar as nossas reflexões durante essa semana e que na semana que vem possamos estar novamente aqui reunidos, transmutando energias fraternais, estudando em torno do Teu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, a maioria de nós sabe, mas não custa lembrar, a nossa casa tem um site, que é o www.csx.org.br, onde nós podemos encontrar todas as informações a respeito das atividades que nós desenvolvemos, sugestões de estudos, a programação de palestras, os links para revermos as palestras públicas pelo YouTube, porque a gente também tem um canal lá. Então, quem tiver dúvida a respeito das nossas atividades, podem acessar o nosso site, vão encontrar lá as informações. Nós também temos aqui na secretaria, aqui em cima da mesa, alguns folhetos com link, com as informações dos estudos que nós fazemos aqui, das obras da doutrina espírita. Nós temos também, que acontecem em conjunto com as reuniões públicas, a evangelização infanto-juvenil. Então, que possamos trazer as nossas crianças, os nossos jovens, para serem evangelizados, para receberem também essas gotas de luz que nós recebemos, que eles também precisam muito, Temos também aqui na casa a biblioteca, não só esse livro Fonte Viva, que foi de onde tiramos a página de preparo, mas outros livros muito bacanas, muito interessantes, estão à disposição para empréstimo, podem se informar aqui na secretaria. E ao final nós temos também a nossa água fluidificada, tem uns copinhos aqui na saída, mas numa próxima reunião pública, aqueles que quiserem poderão trazer também as suas garrafinhas com água e deixar ali sobre aquela bancada para serem fluidificadas também. Podem colocar o seu nomezinho com uma etiqueta, podem trazer e deixar ali também, não tem problema nenhum, tá bom? E ainda, por fim, mas não menos importante, nós temos o atendimento fraterno pelo diálogo, e aqueles que desejarem receber o atendimento fraterno agora após a nossa reunião, basta permanecer nos seus lugares que serão atendidos, tá bom? Eu me chamo Renata, não me apresentei antes, mas também estou aqui à disposição, caso alguém queira esclarecer alguma dúvida, enfim, ao final da reunião, tá bom? Que Jesus nos abençoe e que sigamos em paz para os nossos lares. Graças a Deus.